Provavelmente num domingo à noite, numa rápida troca de mensagens com Renato Galvão, e nós estávamos fechando uma das antologias que ele havia organizado sozinho, surgiu a ideia de que fizéssemos uma antologia em dupla. A Magia da Escrita. Organizadores Elaine dos Santos e Renato Galvão. A antologia fechou, eu não tenho exatamente o número de autores, mas fechou com quase 40, com 37 autores. E, evidentemente, o Renato me convidou, seduziu, argumentou, abriu a possibilidade de uma nova antologia. Nós tínhamos pensado num outro título, mas logo em seguida surgiu alguém com um título parecido e ele decidiu, porque a gente tem essa liberdade entre nós, de inspirações, no sentido de inspirare. Para mim não é exatamente um desafio gigantesco organizar uma antologia. Eu venho de trabalho em cursos de graduação e pós-graduação. No meu doutorado, eu fui responsável, obviamente que com a anuência do meu orientador, pela revista Fragmentum, do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, em que se trabalhou exatamente os teatros, os diferentes teatros, e aquilo que Marilena Chauí chama de a diferença entre cultura erudita e cultura popular, porque eu analisei o melodrama que surgiu pós-Revolução Francesa e que procurava abarcar tanto a cultura popular, tanto o homem comum, a sociedade mais simplória, quanto o mundo mais erudito. Era preciso dizer: não haverá mais guerra, não haverá mais revolução. O bem triunfará. E nesse sentido, então, saiu a revista Fragmentum e saiu a minha tese de doutorado. A experiência de trabalhar com a Ellie Marx nos Escritores da Independência, comemoração dos 200 anos, a experiência de trabalhar com a Ellie Marx na antologia que homenageou a Maria Firmina, e mais as experiências com Antologias Brasil. Então, bons contatos, a Ellie Marx e a Lenise Liotto me franquearam boas referências. Eu já trazia algumas coisas, alguns contatos das academias, e eu acho que isso é uma síntese do que eu posso dizer desta experiência como organizadora de antologia. Mas eu não estou aqui para falar sobre organização de antologia. Eu estou aqui para falar sobre inspirações, a celebração da escrita. É uma antologia que contou com autores de Alagoas, Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Portugal e Suíça. É interessante lembrar que nós temos aqui o presidente da Academia Paulistana de Letras, o presidente da Academia de Letras de Rio Grande. Então nós temos diferentes perfis. O Roberto Ferrari, deixa eu confirmar aqui, pertence a várias academias e é o presidente da Academia de Ciências e Letras e Artes de São Paulo. E o professor Claudenir Bonilha Caetano é o presidente da Academia de Letras e Artes de Arroio Grande. Arroio Grande, para quem não conhece, é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, de formação açoriana, indígena e negra. Claro que tem português, que tem diferentes
etnias, alemães, italianos. Enfim, nós temos um grande número de autores conhecidos, de autores que inclusive têm nos acompanhado ao longo desse percurso como organizadora de antologias. Além de organizadora, eu participei como coautora e coube-me o trabalho de prefaciar a obra. E no prefácio eu escrevo assim: escrever é inspirar. Dentro daquela ideia de que nós trocamos cartas com o passado e nós deixamos cartas para a posteridade. Em sua raiz latina, o verbo inspirar significa soprar para dentro, respirar para dentro, inspirare. Com o decorrer do tempo, passou a designar, metaforicamente, a ação de incutir ideias, pensamentos, sentimentos em alguém, ou ainda influenciar alguém inspirando, motivando para a ação ou a criação de algo. Pessoalmente, concedi ao verbo inspirar o sentido de ser tocada por uma ideia, por uma pessoa, por um sentimento. Contudo, nunca foi uma simples ideia, mas aquelas ideias que nos são ditas, sugeridas por pessoas especiais, que nos servem como exemplos de vida. Neste perfil eu tenho várias pessoas nessas condições. Lembro-me que o médico que tratou os meus pais até o momento final foi o único que conseguiu fazer-me entender, por exemplo, as noções que temos sobre vida e morte e que diferem no tempo. Se diferem vida e morte em seus sentidos, também diferem outros conceitos. Eu tinha 24 anos quando a minha mãe morreu e tinha 48 anos quando foi a vez do meu pai. O médico então me disse: aos 24 anos, jovem, a morte é uma possibilidade bem distante. Aos 48 anos, porém, eu via a morte no meu horizonte e já refletia sobre a minha finitude, a minha própria finitude, sobre os meus planos para o futuro e sobre os meus projetos não realizados. Depois de ouvi-lo, eu comentei que a literatura tinha esse prodígio de nos fazer refletir sobre os limites da vida e sobre as necessidades, por vezes, juvenis de tirar o máximo da vida, o máximo que a vida tinha a oferecer. Os poetas barrocos, que tanto nos inspiraram sobre a inexorabilidade da passagem do tempo, sobre a dualidade, bem, mal, vida, morte, Deus, diabo, pecado, perdão, vão nos mostrando a inexorabilidade da existência e do nosso fim terreno. Gregório de Matos, o meu poeta preferido, diga-se de passagem, desde muito cedo vinha me acompanhando. Acrescentei Augusto dos Anjos, já como professora de literatura. Passou a ser um parceiro de caminhada. E como meu pai, ele me mostrava que, a exemplo do gado que morria no campo, como se os nossos corpos voltassem à terra. Seríamos parte do renascimento que se dá na terra, na natureza. Alguém poderá lembrar que na poesia de Augusto dos Anjos, na pior das hipóteses, o verme é o vencedor. Eu gosto de pensar nessa ideia de que nós transcendemos o verme das poesias de Augusto dos Anjos. Que ao escrever, que ao inspirar outras pessoas, nós, questão da inspiração pela escrita, nós transcendemos o verme. Mas quem entre nós, tendo amado na vida, não trará na memória aqueles versos de Vinícius de Moraes, mas que seja infinito, enquanto dure. Tenho andado assim, e foi um pouco sob o influxo desse sentimento que pensei a antologia Inspirações, propostas pelo Renato Galvão. Com esse espírito, convidei autores que participassem,
para que trouxessem os seus textos, influenciados, inspirados, motivados pelos mais diferentes espaços, pessoas, situações, emoções, outras pessoas que inspiraram, que motivaram e que motivassem e inspirassem outras pessoas. A influência na ação, no tempo e no espaço. Costumo dizer que não vamos mudar o mundo. Esse mundo grande, violento, de fome e sofrimento. Porém, rigorosamente, todos os dias, procuro mudar um mundo. Uma visita e uma conversa com um vovô, uma vovó que more sozinho. Quem me conhece sabe que eu faço isso com muita frequência. Procuro pessoas idosas, levo um presente, levo uma conversa fiada, troco umas fofocas de uma cidade do interior. Um presente para uma criança, uma conversa com quem visivelmente espera ouvidos que lhe ouçam sem julgamento. A depressão de alguém que está em luto para ouvir, sem julgar e sem perguntar, ou sem perguntar e sem julgar. Não fui professora de ensino médio, graduação e pós-graduação. Entendi e entendo que o meu compromisso com aqueles que estiveram em minha sala de aula segue sendo o mesmo. Professor, uma vez professor, sempre professor. O compromisso com os seres humanos. Nessa linha de compromisso com os seres humanos, de dar voo, liberdade aos seres humanos, pessoas sensíveis, inteligentes, que dialogam com a diferença, que dialogam com a angústia de vida do outro, que expressam em prosa, em versos, a antologia Inspirações foi sendo construída. Nem tão jovens, gente calejada pela vida, gente que está aprendendo todo dia, nós temos poetas de ensino médio, porque a vida é um constante aprendizado. Nunca chegamos ao topo, nunca sabemos tudo, nunca temos todas as verdades. Cada um sentiu-se motivado, inspirado, e de inspiração em inspiração almejamos que outros tenham as suas vidas influenciadas, inspiradas, motivadas por um verso, uma poesia, uma frase, uma estrofe, talvez livre, talvez um verso livre. Tocaremos outras almas, outros corações e a nossa expressão seguirá viva. E eu sempre falo no exemplo da Tétis, ao iniciar-se o filme Troia com Brad Pitt. O Aquiles vai se aconselhar com a mãe e ela diz que ele tem duas alternativas. Troia é inspirado na Ilíada, para quem não se lembra. Seguir para a guerra, possivelmente morrer e ser lembrado eternamente. Ou manter-se apegado ao seu pequeno mundo e ser lembrado por uma ou duas gerações. Eu sou fascinada por esse amor da Tétis que libera o filho e eu sou fascinada por essa perspectiva da Tétis de que nós podemos ser eternos na ideia do Vinícius de Moraes, enquanto dure. Eu quero aqui agradecer, em primeiro lugar, a grande confiança do Renato, que nunca se furtou a partilhar, a compreender, a trocar ideias. E quero agradecer ao gaúcho Alexandre Meir, Ana Mendes, com sua contribuição desde a Suíça, Anderson Mion, da nossa bela Santa Catarina, Babi Prado, Betinho de Salbará, baiano, Carlos Frederico, um parceiro de sempre participou de todas as antologias que eu organizei,
a Carmen Schultz, residente em São Jerônimo, terra do... Ai, agora me foge, Josué Guimarães, o professor Claudenir de Arroio Grande, a Edna Froed, do Espírito Santo, o Edu Sene, artista plástico, né? Que participou já de vários projetos literários e tem obras publicadas. Essa pessoa maravilhosa, Elisandro Rodrigues, professor formado em letras, mas também historiador de Arroio Grande. Estelia Meg, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, também sempre uma efetiva participante das antologias que eu organizei. A Fátima Alves, vem do Rio de Janeiro, da região de Maricá, assistente social. O Francisco Silva, da Paraíba. A Gina Amaral, da Terrinha, ora pois, Portugal. A Rosa dos Ventos, ou Ivete de Souza, outra pessoa que sempre esteve junto conosco, que sempre compartilhou ideias, que sempre compartilhou aprendizagens. João César Flores, aqui da terra da Mãe de Deus, Tupanciretano, Rio Grande do Sul. João Riel, de Tunas, no Rio Grande do Sul para o mundo. Essa pessoa também fantástica, o Pierre Bittencourt, porto-alegrense, que também me acompanhou em várias antologias. A Josi Oliveira, que vem da Faculdade de Vitória de Santo Antão. Essa é uma parceira constante do Renato. A Jurema Cunha Pires, Jurema Reis, essa outra figura fantástica, o Rocha Maia, um grande parceiro do Renato. A Loreni Dalacorte, de Ijuí, Rio Grande do Sul. Ao Magno Assis, de Minas Gerais. Ao Márcio Cerbella, a Maria Braga Canaã, a Marta Maria Niemeyer, outra participante constante, com a sua sensibilidade de escritora infantil. O mestre das letras, o Nari Rugen, também da nossa bela Santa Catarina. A Neida Rocha, de Pomerode, Santa Catarina. O Nuno dos Santos, também ora pois, da Terrinha, Portugal. A Odila Rubim, que nasceu em Caiçara, mas mora em Triunfo também, na região carbonífera de São Jerônimo. O Parrelli Zaller, que é do Distrito Federal e tem um jornal, uma revista chamada Cerrado Cultural. Sempre um participante muito ativo, muito culto. A Pri Scott, de Macaé. O Rafael Fênix, na sua juventude. O Roberto Ferrari, que é um mestre, pelo menos para mim. A Sônia Falcão, lá das Alagoas. A Sônia, eu tive o prazer de prefaciar a primeira obra dela. E a Vanice Nascimento, que também a gente tem participado de inúmeras antologias. Inspirações. Nós estamos no mundo para nos inspirarmos. Nós estamos no mundo para partilharmos. Ninguém sabe mais do que ninguém. Eu costumo dizer que na minha cidade eu tenho um mecânico, um excelente mecânico, que o meu falecido pai confiava. E eu pego o meu carro, quando eu percebo algum problema, entrego a chave e digo: Elemar, eu percebi isso, isso e isso, mas também não sei se é. Viro as costas e vou embora. Ele tem meu telefone e ele tem um saber que eu não tenho. Digo mesmo em relação aos plantadores de arroz. Eu sei que tem arroz do seco, eu sei que tem o arroz do alagado. Fora isso, eu não sei absolutamente nada. Parece-me que a colheita acontece ali por março, abril, maio, mas eu não sei. Eu não detenho esse saber. E é justamente quando nós nos inspiramos uns nos outros, quando nós partilhamos os nossos conhecimentos, sem orgulhos, sem vaidades, sem egos,
elevados, mas sublimados, é que nós somos humanos e nós aprendemos. Eu tenho me inspirado a divulgar o meu município, um pequeno município no interior do Rio Grande do Sul que viu nascer, antes da sua emancipação, Iberê Camargo, um dos maiores pintores expressionistas da segunda metade do século XX. Se você abrir a antologia Inspirações, leia meu texto e conheça um pouquinho do menino pobre que brincava com carretéis e fez deles obras que correram o mundo. Madrid, Tóquio, Nova York, Milão. É assim que a gente vive. Obrigadíssima, Renato. Obrigadíssimo a todos os coautores. Cada um à sua maneira trouxe a sua contribuição e fez desta obra uma grande obra.